O deputado federal Carlos Jordi, em vídeo divulgado pelas redes sociais, denunciou que há rumores de que partidos da base do governo negociam a retirada de assinaturas da CPMI do dia 8 de janeiro, nos instantes anteriores à sua instalação. O deputado afirmou: é um movimento muito grave e antirrepublicano porque nós sabemos que Lula ofereceu 60 milhões do orçamento secreto, ofereceu cargos do segundo escalão, porque ele está fazendo de tudo para impedir a investigação do 8 de janeiro, porque eles foram omissos, uma omissão dolosa. Prevaricaram para que aquilo acontecesse. O deputado disse que divulgará os nomes daqueles que retirarem as assinaturas e pediu que os cidadãos pressionem os parlamentares para que não retirem suas assinaturas e para que mais deputados assinem o requerimento de CPMI. Durante sessão da Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados, o deputado federal André Fernandes também mencionou os esforços do governo federal para impedir a instalação da CPMI. O deputado apontou a hipocrisia da esquerda ao defender investigações seletivas, enquanto se opõe veementemente à investigação dos atos do dia 8 de janeiro. Da tribuna da Câmara, o deputado Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente, mencionou a pressão indevida sobre o parlamento, dizendo: continuando com essa visão de esconder o que de fato ocorreu naquele dia, e a prova disso é a não divulgação das imagens restritas. O deputado Eduardo Bolsonaro, por sua vez, questionou a hipocrisia da esquerda ao dizer que deseja investigações enquanto se opõe à instalação da CPMI. A CPMI já tem mais assinaturas do que o suficiente há várias semanas, mas deputados e senadores vêm sendo enrolados por alegações do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que já assumiu diversos compromissos para em seguida descumpri-los. Cidadãos permanecem presos ou sujeitos a medidas cautelares sem previsão legal, enquanto os parlamentares voltam a aguardar a cada vez que Pacheco diz que um dia marcará uma sessão do Congresso. A concentração de poderes nas mãos de poucos senadores vem levantando questões sobre a representatividade do Senado, já que o colegiado pode ser ignorado pela vontade de um único senador, como está ocorrendo com a CPMI e como ocorre com os pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Embora a apreciação dos pedidos seja responsabilidade do Senado Federal, os presidentes vêm impedindo qualquer apreciação pelo colegiado, empilhando os pedidos em suas gavetas. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a seus adversários políticos. Em um desses inquéritos, a sede da Folha Política foi invadida e todos os seus equipamentos foram apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a receita de mais de 20 meses de trabalho de sites, jornais e canais conservadores vem sendo retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar.
Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Pessoal, é urgente. Tem sérios riscos da CPMI do dia 8 de janeiro não acontecer. No dia 11 de abril, terça-feira, estava prevista a sessão do Congresso Nacional que faria a instalação. Só que o Rodrigo Pacheco disse que, por ele estar indo à China, não conseguiria fazer e se comprometeu a, na próxima terça-feira, dia 18 de abril, fazer a instalação da CPMI. Só que agora chegam informações de que líderes de partidos ligados a Lula, que tem deputados que não são ligados, que são de oposição e assinaram a CPMI, estão sendo coagidos para retirarem as assinaturas, mas não agora, em cima da hora, para que não dê tempo de conseguirmos coletar mais assinaturas. É um movimento muito grave, antirrepublicano, porque nós sabemos que o Lula ofereceu 60 milhões do orçamento secreto, ofereceu cargo de segundo escalão, ele está fazendo de tudo para impedir a investigação do 8 de janeiro, porque eles foram omissos, uma omissão dolosa, prevaricaram para que aquilo acontecesse. Então nós vamos divulgar o nome daqueles que retirarem as assinaturas, mas mais do que isso, precisamos da ajuda de vocês para pressionar os deputados para que não retirem assinaturas e mais deputados assinarem a CPMI. Queremos a busca pela verdade dos fatos, a justiça pelos inocentes e contra os culpados. Triste chegar aqui até essa comissão e ver a hipocrisia de alguns parlamentares que ficam aqui esbravejando, dizendo que fulano tem medo disso, fulano tem medo daquilo. E interessante que diariamente eu recebo a atualização da lista de assinaturas do nosso requerimento que pede a criação da CPMI do 8 de janeiro. Diariamente estou recebendo a atualização. Continuam lá hoje com 192 assinaturas de deputados federais e 37 assinaturas de senadores da República. Ou seja, quase metade daquela casa é favorável que seja criada essa CPMI. E por incrível que pareça, dos 37 senadores, 192 deputados federais, não tem um sequer, deputado Jordi, deputado Gino Amaral, deputado Eduardo Bolsonaro, não tem sequer um deputado do PSOL, PCdoB, PT e afins, assinando esse pedido da CPMI do 8 de janeiro. Obviamente que eles tentam desvirtuar, aliás, a esquerda vive de narrativas. Não há muito tempo, o Lula, em uma das suas entrevistas, diz: tudo depende da narrativa que a gente for criar. Então eles trabalham em cima de narrativas. E agora começaram a falar a narrativa de que um dos parlamentares que está pedindo a criação da CPMI do 8 de janeiro está sendo investigado no Supremo Tribunal Federal. Esse deputado sou eu. Eu que sou o autor primário, signatário, pedindo a CPMI. Sabe qual é a minha diferença entre esses aí que ficam criando narrativas? É que eu quero que seja investigado. É que desde janeiro, quando foi anunciado que eu seria investigado por isso, eu estou esperando ser pelo menos intimado. Eu quero ir depor. Eu quero falar. Eu quero mostrar o que eu sei e também dizer o que eu não sei. Mas até agora sequer fui intimado. Outros parlamentares que junto comigo foram também e entraram também nesses inquéritos, já foram ouvidos pela Polícia Federal. Já foi encaminhado, inclusive, para a Procuradoria-Geral da República para saber se, dentro de 15 dias, dá prosseguimento ou arquiva. Deputado André Fernandes, não. Pelo contrário, antes de ontem foi prorrogado por mais 60 dias. Eu quero que aconteça essa investigação. Quero tanto que aconteça essa investigação que eu estou querendo também trazer para essa casa aqui uma comissão parlamentar mista de inquérito. Agora, por que é que a esquerda não quer? Por que é que o ministro Flávio Dino não quer? Porque ele diz lá: ah não precisa de CPMI, porque as investigações do 8 de janeiro já estão sendo investigadas pela Polícia Federal, porque já estão sendo investigados pela Justiça. Engraçado, estava tendo investigação sobre as prováveis joias que o Bolsonaro teria recebido, e mesmo assim esses mesmos parlamentares estavam aqui pedindo assinatura para a CPI das joias. Ou seja, a CPI das joias deve acontecer mesmo tendo uma investigação paralela. Mas para investigar os atos de ação e omissão do 8 de janeiro, não. Porque já tem alguém cuidando disso. Qual é o alguém? E eu não posso nem falar a Polícia Federal. Quais agentes da Polícia Federal estão fazendo isso? Eu não vou colocar aqui todo mundo no bolo. Eu sei que a metade ali, tem uma parte ali que é a Gestapo. Coincidentemente são os mesmos que vão investigar, que vão buscar, que vão colher informações. Escolhido a dedos, inclusive. Agora, por que é que essa casa, que também foi invadida,
que também teve seu patrimônio violado, por que essa casa aqui não teria legitimidade para investigar tal fato relevante, triste, trágico? Inclusive para chamar aqueles que tinham conhecimento, e o deputado Kim Kataguiri trouxe aqui um documento importantíssimo, provando inclusive que o ministro Flávio Dino mentiu na CCJ, quando disse que sequer sabia que aconteceria aqueles atos no dia 8 de janeiro. Uma mentira tão grande que no dia anterior, ou seja, no dia 7, recebeu do delegado da Polícia Federal, Andrei, informativos de que tinham grupos, inclusive alguns armados, não sei até que ponto isso procede, mas recebeu informações de que teriam invasões, inclusive de grupos dizendo, vamos tomar o poder. Flávio Dino tomou conhecimento ali por volta de 19 horas do dia 7 de janeiro, fez encaminhamentos, inclusive para o governador aqui do Distrito Federal, postou nas suas redes sociais no dia 7 dizendo que prováveis atos antidemocráticos poderiam acontecer naquele fim de semana e que por causa disso estaria disponibilizando a Força Nacional para cuidar dos prédios dos 3 poderes. E aí chegou o dia 8 de janeiro, não se viu a Força Nacional, não viu-se sequer os agentes do GSI tentando impedir a entrada e a invasão lá no Palácio do Planalto. Não viu o policiamento e toda aquela atividade que previamente Dino disse que teria. Essa comissão comissão de inquérito tem que investigar os atos de ação, mas principalmente todos os atos de omissão, sim. E aqui eu faço até uma promessa, um acordo. Eu posso votar favorável a esse requerimento, sim. Mas eu queria ver, e eu não entendo por quê, que nenhum, repito, dos 192 deputados federais, nenhum sequer do PT ou do PCdoB e afins estão querendo essa investigação. Estão com medo. Porque o antagonista, Folha de São Paulo, Diário do Poder, Metrópolis, todos eles estão anunciando que o governo procura para entregar emendas parlamentares, para negociar cargos de segundo escalão. Agora, por que tudo isso? Para não ter investigação? Que medo é esse? Eles têm moral para estar falando que alguém aqui está com medo? Por que é que eles não assinam? Fica aqui o meu acordo. Voto favorável, se eles assinarem o nosso requerimento CPMI do 8 de janeiro. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu venho à tribuna para fazer um registro desses 100 dias transcorridos do governo do presidente Lula, que eu, infelizmente, nos dói muito constatar que não há nada a comemorar. Um governo que claramente não tem projeto, não tem equipe, não sabe para onde vai e os caminhos que tem tomado, todos equivocados. Algumas falas que nos anteciparam aqui demonstram isso. Anti-setor privado, contra a redução do tamanho do Estado, um suposto arcabouço fiscal que é muito mais pela ótica da arrecadação do que da redução das despesas, uma pressão sobre o parlamento indevida para que não se instaure a CPMI dos atos do 8 de janeiro, continuando com essa visão de esconder o que de fato ocorreu naquele dia, e prova disso é a não divulgação das imagens restritas, aquelas do Palácio e também dos outros ministérios. A CPI do MST, tão importante nessa semana em que se inicia o Abril Vermelho, e que é um atentado contra o setor que mais produz no Brasil. Outros exemplos muito relevantes da falta de direcionamento desse governo, inclusive na seara internacional, a recriação da Unasul, que é um foro absolutamente inútil, o cortejamento de ditaduras, Nicarágua, Cuba, Venezuela, países que em nada acrescentam ao mercado brasileiro, absolutamente nada. Volta de financiamentos externos, o BNDES, a países que não nos pagam, recursos que não voltaram para o nosso tesouro. Foi o contribuinte brasileiro que arcou com esse prejuízo de operações mal feitas para destinos duvidosos na África e na América Latina. Na parte da segurança pública, a lamentável e inexplicada visita
do ministro Flávio Dino a uma comunidade dominada pelo tráfico de drogas, sem que houvesse nenhum tipo de incômodo à visita do ministro. Aliás, na data de hoje, infelizmente, o ministro se retirou dessa casa sem completar a resposta aos questionamentos que lhe eram dirigidos. Por essa razão, senhor presidente, é muito triste constatar que o Brasil vai perdendo, nesses 100 primeiros dias, mais uma vez, a oportunidade de se aliar aos países que crescem e se desenvolvem no mundo e segue os exemplos dos países atrasados, principalmente aqueles que nos cercam aqui na América Latina. Peço a vinculação da fala na Voz do Brasil. Obrigado. Eu acho engraçado, o pessoal pergunta, né? Qual o problema de ouvir o Tlacla Duran? Ué, qual o problema de assinar a CPMI do 8 de janeiro? Bando de hipócritas sobe naquela tribuna, fala que foi o maior atentado contra a democracia, esquecem, obviamente, que já teve até carro rolado aqui para dentro da Câmara, né, e flechada na perna de policial legislativo, porque essa parte não interessa a narrativa deles. O que interessa a eles é dizer que a direita é agressiva, só que nós sempre fomos as manifestações mais pacíficas desse país. A gente fez impeachment da presidente mais corrupta da história desse país sem quebrar uma janela, e é isso que dói neles. Então o que eles têm que fazer? Eles têm que destruir a Lava Jato, né? Para nós aqui que somos bem informados, é fácil desmontar esses argumentos, né? O deputado anterior falou que havia um conluio entre Ministério Público, Sérgio Moro, para a condenação. Calma aí. Então esse conluio foi até o TRF também. Porque vale lembrar, no caso do triplex, a condenação do Moro, que inclusive pegou leve, na minha opinião, foi de 8 anos apenas para o Lula. Os advogados do Lula recorreram, foi a segunda instância, e aí o que aconteceu? Pioraram a pena para 12 anos. Recorreram ao STJ, não conseguiram anular. Recorreram ao STF no primeiro momento também, incidentalmente, nada de errado. Agora, milagrosamente, né, às vésperas quase da eleição, pouco tempo antes da eleição, Lula foi solto, tornado elegível, e tivemos as eleições daquela maneira, né? Jair Bolsonaro não podia usar as imagens do 7 de setembro, não podia usar as imagens da Inglaterra, do enterro da Rainha Elizabeth, foi o primeiro que não pôde utilizar as imagens dele discursando na ONU, não poderia, inclusive, qualificar o Lula, quando o mesmo tribunal dizia que Lula, a sua campanha, poderia qualificar o presidente Bolsonaro com adjetivos que eu não vou aqui repetir, além do que menos 150 mil inserções de rádio. Não dá para entender que isso daí foi algo natural. Então, o que a gente pede aqui? É que assinem a CPMI de autoria do deputado André Fernandes para ter um mínimo de coerência. Senão, fica palavras ao vento, né? Então, deixar esses pontos aqui bem claros e um pouquinho adiante, né? Agora eu vou começar na área da cogitação. A esquerda implementa aqui essa cruzada contra a Lava Jato, né? O presidente Lula faz deboche quando falam para ele que o PCC está fazendo uma ameaça, um plano não só para o senador Sérgio Moro, como integrante da sua família, sequestrar outras autoridades para conseguir fundos e fazer o resgate do Marcola, que logo nos primeiros meses do governo Lula saiu de Rondônia e foi transferido para Brasília. Será por quê? Vale lembrar, presidente, a transferência do Marcola em 2019 de São Paulo para o Presídio Federal de Brasília não foi exclusivamente uma vontade ou uma intenção do Bolsonaro, que obviamente quer combater o crime organizado porque não tem diálogos cabulosos, né, André Fernandes? Mas era um pedido do Ministério Público que estava há muito tempo parado. Então a gente tem que começar a juntar essas peças para entender que o presidente deboche de um plano de senador. Eles promovem uma cruzada Lava-Jato. Tentam de toda maneira proteger os seus com não assinando e até retirando assinaturas de uma CPMI para investigar os atos de 8 de janeiro. Porque seria muita levianidade minha, muita ingenuidade achar que a esquerda não usa da violência para o jogo político. O presidente Jair Bolsonaro tomou de um ex-membro do PSOL, do deputado Boulos, que está aqui hoje. Imagine se a direita utilizasse os mesmos modus operandi, né? Depois vai ter, Jorge Sola, não tem problema, não pode falar à vontade. Se deixar a gente falar, a gente vai ganhar todos os debates, porque a verdade está ao nosso lado. Para vocês resta a cultura do cancelamento, né? A perseguição. E é sensacional porque salta aos olhos das pessoas. Todo dia tem matéria. A esquerda diz, eu defendo as mulheres. Quando as mulheres foram depor na CPI da Covid ali no Senado, foram esculhambadas e ninguém da esquerda estava nem aí. Então, a esquerda, ela não se preocupa com as pessoas, ela se preocupa com chegar ao poder. Finalizando, é igual o Karl Marx fazia. O Karl Marx, ele não tinha pena do operário, do pobre.
Ele apenas enxergou no operário, na classe trabalhadora, a maneira de fazer a revolução dele. Porque aquele tempo que não tinha internet, meio de comunicação, agora trabalhador, né, que é a massa, tem tudo quanto é lugar. E aí ele se utilizou desses operários para chegar ao poder. Igual fez o Fidel Castro e o Che Guevara, que são reverenciados pela esquerda, mas o Che Guevara adorava e é líder, né? Grande personalidade da esquerda. Então a hipocrisia não deixa a esquerda avançar. Cabe a eles tentar nos calar ou reescrever a história. Então conte aqui com o meu voto contrário a esse requerimento de chamar o Tacla Duran e o meu favorável para que a gente coloque adiante aqui a CPMI do 8 de janeiro do deputado André Fernandes. Muito obrigado, presidente. Presidente, eu quero uma questão. Então, deputado Eduardo. Um minuto aqui, só para falar que não foi só os R$65 mil o sofá, o controle remoto, não. Tem R$42 mil da cama e a Janja com uma bolsa de R$21.400, enquanto o Lula fala que, né, a classe média ostenta porque tem mais de uma televisão em casa. Mas para finalizar aqui e fazer a orientação da minoria não, um tweet que eu acabei de dar, deputado Deltan Dallagnol, foi o seguinte, ó. Deputado Deltan Dallagnol desafiou Boulos. Se assinar a CPMI do 8 de janeiro, Deltan assina o requerimento para convidar Tacla Duran a vir na Câmara. Conclusão: a esquerda tem mais medo da CPMI do 8 de janeiro do que vontade de destruir a Lava Jato. A minoria orienta não. Obrigada. Governo. Deputado Deltan.